A graça e a paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoada, vamos dar início a mais uma escola bíblica na Primeira Igreja Batista aqui em Itamaracá. Vamos começar fazendo o que podemos fazer melhor, né? Que é orar, não é? Vamos nos colocar em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, é em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, que nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da vida, pelo dom que está vivo nesta manhã, de estarmos aqui, ó Pai, buscando a Tua presença. Que nesta manhã, ó Pai, sejamos gratos a Ti por tudo que fizeste por nós, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó meu Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estudar a Tua palavra nesta manhã. Aos Teus filhos e filhas que já estão chegando aqui ao culto, à escola bíblica, possam realmente sentir, ó Pai, que estão aprendendo de Ti as verdades que nos dão vitória no nosso viver. Obrigado, ó Pai, pelo estudo no Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pelo apóstolo Mateus, que se esmerou em escrever esta palavra, para que hoje possamos estudá-la, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, nos dê esclarecimento, e que assim, ó Pai, a cada dia, sendo edificados na Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo, possamos ser mais obedientes a Ti e viver segundo a Tua vontade. Abençoa todo o nosso dia, abençoa toda a ilha de Itamaracá, protege, e os Teus filhos, onde quer que estejam, sejam abençoados por Ti. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém e glória a Deus. Minhas irmãs e irmãos, vamos trabalhar o capítulo 2 do Evangelho que Mateus escreveu. Nós vamos lendo versículo por versículo, não é? Estudamos o capítulo 1 a semana passada. Esse capítulo tem 23 versículos e aqui a gente vai poder aprender as verdades da palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Meus irmãos, nós sabemos que a data do nascimento de Jesus Cristo não é 25 de dezembro. Provavelmente ele tenha nascido em abril ou junho, que é o dia, os dias, né, de verão em Israel. Mas foi colocado essa data para que pudesse suplantar um culto ao Deus Sol, quando Constantino se torna cristão, né, e torna a religião cristã oficial de todo o Império Romano. Então, comemoramos sempre no dia 25 de dezembro. Algumas igrejas, infelizmente, por causa dessa informação, estão deixando de adorar a Cristo, né, até de comemorar o dia de Natal. Mas, independente de qual seja a real data, que ninguém sabe, é importante a gente ter essa comemoração. Até porque para as crianças é um marco também, né? Eu tenho boas lembranças do Natal da nossa família quando eu era criança, da expectativa, do presente. Minha mãe, como católica na época, né, que era, fazia não só a árvore de Natal, mas também fazia lá a chamada lapinha, não é? Que é aquele símbolo lá na história de Jesus, né? Aquela montagem, né, que fazia lá do chamado presépio, né? Então, isso marca a história das crianças. E é importante ensinar as crianças o verdadeiro sentido do Natal, não o Papai Noel. E essa ideia de presentes no Natal é justamente por causa desses magos que vieram do Oriente. Não eram reis, como alguns dizem, ou a tradição católica diz, né, os reis magos. Eles não eram magos. Aí essa palavra magos do Oriente é porque eles eram estudiosos, né? Astrônomos, astrólogos,
estudavam também a parte um pouco de magia, por isso que vem o nome mago, né? Mas eles viram nas profecias do Antigo Testamento o cumprimento, né? Quando viram a estrela de Belém, que seria o marco, né? Para encontrar o Rei dos Reis. Então eles vieram e se dirigiram, né, a Herodes. E aqui no versículo 2 nos diz: e perguntavam: onde está o rei nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A história extrabíblica nos fala que foram muitos dias de viagem, né? E se você quiser ver um filme interessante sobre isso, assista o quarto. Fugiu o nome agora. Era a história de um quarto mago, né? Porque os 3 magos que vieram na história desse filme, o quarto sábio, né? O nome é esse, o quarto sábio, que retrata a história de um deles que não chegou a tempo da viagem, chegou atrasado, mas ele tenta recuperar. Mas toda vez que ele tenta alcançar aqueles sábios, aqueles magos que estavam viajando, ele sempre tinha um empecilho. Mas o empecilho era sempre de ajudar o próximo. E ele só vai encontrar Jesus 30 anos depois, não é? Depois que Jesus ressuscita. Não, fala não. É uma tradição extra-bíblica, né? Tá certo? E aí são quase que lendas, não é? Mas é uma história muito bonita, muito interessante, dessa peregrinação desse quarto sábio. Ele era médico na realidade, e aí, se você puder ver, vai ser muito interessante também. E eles saíram perguntando, não é? E aí, isso chegou, versículo 3, essa história desses magos que estavam procurando o rei dos judeus, o rei, não é, no qual eles viram a estrela. Isso chegou, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, que história seria essa, não é? De um rei dos judeus. Imagine o rei Herodes acreditando que ali teria um rei que iria talvez derrubá-lo, tirá-lo do trono, não é? Mas o reinado de Cristo não era um reinado humano, não é? O reino de Deus não é um reinado terreno. Jesus Cristo, ele veio para implementar, não é, o reino de Deus, pois a profecia, não é, e João Batista falava: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Ele veio justamente para implantar um reino espiritual, um reino no qual não tem fim, e o qual, pela fé, aqueles que creem em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, terão o direito aí à vida eterna. Mas Herodes ficou preocupado, né? E aí ele convocou, versículo 4, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde está o Cristo que deveria nascer, não é? Então ele chama aqueles sábios, não é? Aqueles magos, e através do conhecimento é revelado a Herodes, que diz assim: é em Belém da Judéia, uma cidade pequena, pobre. A Judéia era uma das regiões mais pobres, havia a cidadezinha, né, o povoado ao redor do lago, né? E ali do mar da Galileia. E ali eles então a maioria deles eram pescadores, e em meio a essa dificuldade, ou essa, poderíamos dizer, essa pobreza, nasceu o rei Jesus. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre aos principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então essa profecia dada é a profecia que a gente vai encontrar exatamente
em Malaquias 5:2, tá? Você vai encontrar essa profecia no livro de Malaquias 5:2. É a profecia que fala justamente do nascimento, não é? De Judá, terra de Judá, na cidade de Belém. Porém, Herodes, ele se inquieta com isso, chama secretamente os magos, não é? E vai perguntar a ele, aqui está no versículo 7, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então ele chama aqueles magos. Na realidade, Herodes está com medo, né? Achando que vai haver um levante, um motim, um rei novo vai ser empossado. E aí ele pergunta aos magos, né, por quanto é o tempo que a estrela aparecera, e manda eles para Belém e diz a ele: olha a artimanha de Herodes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Que na realidade o que ele queria era matá-lo, né? Mas ele inventa essa ideia aí para que os magos do Oriente pudessem voltar a ele e informar onde é que estava a criança. Mas Deus sempre intervém e cumpre os seus planos. A gente vai ver o que é que acontece neste momento. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Então Deus providenciou desde a estrela, desde as profecias, tudo para esse momento. O apóstolo Paulo, ele nos diz que, chegando pois à plenitude do tempo, aprove Deus enviar seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a carne. Então Deus preparou todo um cenário, toda uma região, toda uma situação econômica, política, para que Jesus nascesse e pudesse ali crescer, se desenvolver e implantar o reino de Deus aqui na terra, não é? E aqui eles então são levados através da estrela até Belém, não é? Versículo 9 que a gente leu. E entrando, não é? Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, nos seus corações reinou ali a alegria de encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. E aí entraram, versículo 11: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Irmãs, é dessa história, desse acontecimento, que vem a tradição de dar presentes às crianças, porque os magos do Oriente trouxeram os presentes, né? E trouxeram o que eles tinham de mais precioso que podiam oferecer a Jesus, tá? Quais foram então esses presentes? O ouro, o incenso e a mirra. O ouro aí simbolizando a realeza de Cristo, né? Nada melhor do que um rei receber de presente ouro, né? Então eles entregaram ouro. Entregaram também o incenso. O incenso nós conhecemos na nossa cultura aqui no Brasil, né? Que em muitas casas, minha mãe fazia isso no Natal, preparava lá, já tinha um fogareirozinho de barro, né? Aquele velho fogareirozinho de barro, comprava no mercado público, né? Aqueles incensozinhos aromáticos, né? E na véspera do Natal, de 6 horas da noite, ela botava lá na cozinha, não sei por que a cozinha, mas botava na cozinha. Exato, aí aquele incenso ali, talvez na tradição católica, né, seja a representação da presença de Deus, né? Porque aqui na história bíblica, né,
o incenso tinha esse significado, né? Que era a divindade, né? Aquela fumaça que subia. Lá na época de eu criança, né? No Natal, minha mãe botava, tinha um cheiro, né? Até bom, até agradável, né? Dentro da casa. Exatamente. Então, Jesus havia nascido como Deus recebe esse presente. E a mirra, que era uma base, né, de óleo para perfumes, né, que chama de ungüentos, né, que são aquelas plantas que são maceradas, né, pisadas, amassadas nos pilões, para formar um óleo, soltar um óleo, né, para um cheiro ativo, e que servia muito, sabe para quê? Para embalsamar corpos quando a pessoa morria. Então a mirra aí tem a simbologia do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Sem ele saber, né, trouxeram toda essa simbologia aí para Jesus Cristo, o seu nascimento. Porque essa mirra era esses óleos essenciais que eram tirados das plantas, mas eram caríssimas, né? O perfume que delas se fazia perfume, né, para os reis, para as rainhas, né, para as pessoas de grande dinheiro, e eles trouxeram então para Jesus Cristo. A pergunta que a gente tem que fazer, sabe, irmãos, a cada dia das nossas vidas é: o que temos oferecido a Cristo, não é? Uma simbologia nesses presentes, né, há para os nossos dias uma simbologia das coisas preciosas que a gente precisa oferecer a Cristo, não é? Que é o que temos de melhor. Então, se Jesus deu a sua vida, o que temos de melhor é a nossa própria vida. Começa por aí, não é? Oferecer a nossa vida, não é? Oferecer a nossa dedicação, o nosso ser, a nossa alegria, a nossa paz, né? Tudo a gente tem que oferecer a Cristo, né? A nossa obediência, as melhores coisas que nós possuímos, começando com a nossa própria vida. Entrega aí, que será então aí uma dádiva, um presente ao menino Jesus, né? A Cristo em nosso viver, porque Ele também fez isso por nós, entregou a sua vida por cada um de nós, né? E aí é onde, após esse momento, onde entra a ação de Deus. Olha, se o plano era de Deus, ninguém vai alterar, ninguém vai mudar, ninguém vai destruir, porque o que acontece aqui é que aqueles magos, eles estavam ali e tinham a intenção de voltar a Herodes, né, para dizer onde é que estava o menino, porque Herodes tentou enganá-los com esse enredo de querer adorar o menino também. Mas aí eles são avisados por quem? Por Deus, né? Avisados por Deus, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho, a sua terra. Então olha Deus agindo. Deus age, irmãos, de maneira muitas vezes inesperada e de muitas formas. Eu não sei quais são as percepções de vocês sobre o agir de Deus, como Deus se revela. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como Deus se revela? Qual é pense você sobre sua vida. Como é a sua vida em relação a Deus? Como você percebe Deus? Como você enxerga o agir de Deus na tua vida? Então Deus se revela de diversas maneiras. Ele se revela primeiramente, né, através da sua palavra expressa nas Sagradas Escrituras. É o primeiro ponto. Aqui a gente encontra toda a revelação de Deus. Especialmente, olha, irmãos, nós somos neotestamentários, nós somos cristãos, nós não somos judeus, tá? Então tudo que a gente lê no Antigo Testamento, isso é uma norma, né, da hermenêutica, né? Um princípio da hermenêutica, da análise, do estudo da palavra de Deus, tem que ser baseado no Novo Testamento. Isto é, se eu leio algo, eu tenho que fazer a pergunta seguinte:
se eu leio algo no Antigo Testamento, o que Jesus ou os apóstolos falaram sobre isso. Porque há muitas pessoas às vezes fazendo doutrinas em cima do Antigo Testamento, os quais o Novo Testamento não fala ou não ensina. Por exemplo, a gente tem a questão do sábado, não é? Então, se você pegar o sábado lá no Antigo Testamento, está lá, beleza. Mas se você vai para o Novo Testamento, em nenhum momento a gente vê falando de sábado. A gente não vê Jesus ensinando sobre guardar o sábado, a gente não vê os apóstolos ensinando. Se isso é tão importante para o cristão, tá? Para o cristão, por que Jesus esqueceu? Ou porque ele não falou? Ou porque ele não ensinou? Entendeu, irmãos? Aí alguém diz, mas ele ia na sinagoga no sábado. Certo, mas ele era judeu, não é? Também cumpria a palavra de Deus para o judeu. Porém, a gente precisa entender se há ensino, se é tão importante para a salvação, deveria estar escrito, né? Ou Jesus, os apóstolos, olha, inclusive você precisa guardar o sábado também, por isso e por isso. Então há algumas igrejas, né? Eu tenho alguns conhecidos que se dizem cristãos e evangélicos e que abandonaram algumas igrejas, né? Porque formam muitas doutrinas em cima do Antigo Testamento. E a pessoa que lê o Novo Testamento com atenção, ele vai ver que muitas de doutrinas e pregações não têm fundamento, tá certo? Diante do cristão que somos nós, do cristianismo que os apóstolos e o próprio Jesus Cristo que fundou, né, ele ensina. Então precisa ter muito cuidado a isso. Coloque sempre na sua mente. Ouvi alguém pregando sobre isso, achei estranho, eu achei diferente. O Novo Testamento fala sobre isso, aí você vai lá estudar, vai lá pesquisar, tá? Porque são coisas importantes, né? Hoje à noite eu vou estar pregando um pouquinho sobre o que aconteceu no retiro, né? No retiro com relação a frustrações. Eu vou explicar à noite melhor. Mas uma das coisas que eu vou tratar é sobre a questão de eu não senti Deus. E aí precisa ter cuidado com essa expressão, né? O que é sentir Deus, né? Então é preciso ter esse cuidado, tá? Porque o Novo Testamento não fala dessa questão de sentir Deus, fala de crer em Deus, né? Fala de viver em Deus, saber que Ele está presente, né? Eu não preciso me arrepiar, eu não preciso fazer, mas isso eu vou pregar à noite, tá? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que todo o Novo Testamento é a nossa regra básica de vida do cristianismo, da nossa conduta, né? E Paulo diz assim, olha, o Antigo Testamento ou a lei, quando ele fala lei, ele fala ali tudo que é ensinado no Antigo Testamento, de profetas, decálogo, são os 10 mandamentos, as leis que tem lá em Levítico, em Deuteronômio, ele fala de tudo, salmos, tudo é considerado como lei do Antigo Testamento. Aí o que acontece? Paulo diz assim, né? A lei são coisas, né? Elas nos trazem, né? São sombras das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Então todo o Antigo Testamento a gente tem que entender que ele aponta para Jesus Cristo. A gente viu aqui que os magos vieram porque aprenderam, não é, do Antigo Testamento a profecia sobre o nascimento de Cristo. Então eles vieram seguindo essa profecia para verem o cumprimento da profecia, na qual Jesus havia de nascer, desde Isaías e outros profetas falaram sobre isso. Então Paulo diz, olha, a lei, ela é sombra, ela não é a realidade, né? Eu estou aqui, tem uma luz, minha sombra é projetada, mas a sombra não sou eu, né? Mas se uma pessoa convive comigo e de repente, né, por um acaso, abre uma porta dentro de casa, minha esposa, por exemplo, né? Abre uma porta, eu estou mais ou menos por trás da porta, mas tem uma luz e ela vê a minha sombra, ela vai reconhecer a minha sombra. Essa sombra é do meu esposo, então é ele que está aí no quarto, não é? Mas não sou eu.
é a sombra. Então ela tem que sair ou entrar, né, e realmente falar, verificar, né, confirmar na realidade, né? Então a realidade do Antigo Testamento é essa, ela aponta para Cristo, ela nos prepara para Cristo, mas o corpo é de Cristo. Então o corpo é a igreja, na qual a gente aprende tudo no Novo Testamento, né? Inclusive tem um irmão, né, que ele tenta fazer uma reforma, e aí eu digo a ele, né, que ele falha nessa questão da reforma, que ele quer fazer como se fosse a Martinho Lutero, né, e etc., com as teses para a reforma que ele faz. E aí ele diz assim, que tem que tirar o Antigo Testamento da Bíblia. Aí eu digo, meu irmão, já é demais aí, né? A gente saber que nós somos neotestamentários, que nós aprendemos o Novo Testamento, é a base da nossa doutrina, porém, não podemos tirar, porque quando Cristo diz assim, errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, em Mateus 22, 29, né? Errais em não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Que Escritura é essa que ele está falando? É o Novo Testamento? Não. É qual? O Antigo Testamento. Porque na época que Jesus falou isso, o Novo Testamento não havia ainda, não é? Então eu preciso aprender de onde vem, né? Se Jesus disse, errais em não conhecer a Escritura, que Escritura é essa? O Antigo Testamento, que aponta para ele. Mas eu não posso tirar o Antigo Testamento da Bíblia, e ele quer de todo jeito, diz, não, chegou ao extremo, sabe, irmã, ele dizer uma vez para mim assim, pastor, não tem esse livro que os Gideões entregam, que é o Novo Testamento, dentro existe Salmos, né, e Provérbios, né, aquele livrinho pequenininho que a gente recebe aí. Aí ele disse, olha, tá vendo isso aqui, pastor? Até me mostrou, não, ele está aqui, no fundo, no final tem Salmos e Provérbios. Sabe quem colocou Salmos e Provérbios junto com os Evangelhos, com o Novo Testamento? Não, quem? O diabo. Foi o diabo que fez esse material. Meu irmão, não diga isso não. Não pode ser assim, não é? Então, aí eu disse uma vez a ele, eu disse, olha, meu irmão, ele na verdade, ele frequentou uma igreja, né, lá em Abreu Lima, tá? Frequentou uma igreja pentecostal, não vou dizer o nome para não acharem que eu estou generalizando, tá? Mas eu disse a ele, olha, se você teve trauma lá, porque teve confusão com ele chegou a ser noivo da filha do pastor lá da igreja, depois, não sei o que foi que houve, acabou, não sei se foi profecia, não sei o que foi que houve que acabou, e ele saiu pisado, traumatizado de lá, né? Aí eu disse a ele, o que você tem que fazer é se libertar do trauma que você viveu lá, meu irmão. Não vai botar a culpa no Antigo Testamento, se aquela igreja prega 80% das mensagens, é tudo em cima do Antigo Testamento. E aí você vê muito isso, você vai ver nesses programas que tem a denominação, né? Igreja tal, programa da igreja tal, igreja B, igreja C, e nessa linha pentecostal há muitas mensagens, a maioria das mensagens são tudo em cima do Antigo Testamento, por causa dos profetas, por causa disso, por causa daquilo, né? A adventista, por exemplo, é em cima do Antigo Testamento por causa da lei, não é? E aí não pode você separar, a Bíblia está completa do jeito que está, porque Deus assim quis, Deus agiu para dessa maneira chegar nas nossas mãos, então a gente não vai modificá-la, não é? Então vamos lá, Herodes, não é, tentou matar o menino Jesus, os magos foram orientados por Deus através de sonhos, não é? Como eu comecei na história perguntando para vocês, como é que você percebe Deus, né? Então Deus, a gente pode perceber Deus em sonhos, na sua própria palavra, que foi o primeiro que eu falei, num acontecimento, num agir, em algo que a gente viu que ali houve um livramento, né? Eu costumo dizer muito assim, né? Quando acontece alguma coisa que a gente atrasa, que a gente esquece algo e volta para buscar, né? Eu costumo, isso aí não foi por acaso, né? Alguma coisa Deus agiu aí de alguma maneira para modificar, porque aquele tempo que eu perdi poderia ter sido um acidente de carro, né? Poderia ter sido algo. Então a gente sempre não se exaspere, não se preocupe, porque eu estou atrasado, porque isso, mas
quando a gente sempre tem o costume de chegar nos horários certos, né? Porque se eu vou trabalhar e todo dia chegar atrasado, então isso quer dizer que é um costume meu chegar atrasado. Então, consequentemente, o que é que acontece? Não é livramento de Deus todo dia, né? É a minha responsabilidade. Agora, quando a gente é compromissado com algo e sempre chega no horário e um dia atrasa, acontece, então isso pode ser um livramento do Senhor por algum motivo, tá certo? Tá? Certo, entendi. Entendo. Ah, certo. Aham. Isso. Exato, Podia ter sido longe e o transtorno ser maior, né? Amém. Por tudo da graça, exatamente. Então, irmãs, versículo 13 agora. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, mais uma vez, Deus age. Lembra que até aqui a gente viu 4 ações de Deus, né? Viu a revelação do nascimento de Cristo com Maria, né? Que o anjo falou a Maria no estudo anterior, né? A gente viu a ação de Deus com José no sonho. A gente viu a ação de Deus em sonho com os magos para não voltarem, né? E agora, mais uma vez, José sonha novamente, Deus mandando ele para o Egito. Além disso, nós temos os magos que perceberam a ação de Deus através do estudo do Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo. Então, tudo isso é Deus se manifestando de tal maneira que a gente possa perceber Ele trabalhando a nosso favor e construindo uma história, não é? Construir uma história, ela é muito importante a gente compreender que Deus vai comandando a nossa história, tá bom? Versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. O que esse versículo 14 nos diz? Qual é o ensinamento desse versículo 14 para a gente? O que é que vocês acham aí? Uma palavra só, para a gente definir. Obediência, muito bem, obediência, não é? Então, sonhou, imediatamente tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. Então, irmãos, quando a gente ouvir de Deus, se a gente viu que durante um sonho, e quando a gente acorda percebe que aquilo é de Deus, se Ele fala ao nosso coração, à nossa mente, ou se alguém chega, ou uma mensagem no culto, ou um hino que fala, ou um testemunho que fala, que é necessário haver uma mudança de alguma maneira na gente, a gente tem que obedecer, irmãos, não é? Observe que mudança não foi essa. Olha, sair da sua região, deixar tudo para trás, não podia levar casa, não podia levar só alguns animais e mantimentos, né? Comida, ir para uma terra distante, desconhecida, com a nova língua, diferente. E ali, o menino, né, com 2 anos e pouco, porque essa história aí já é um pouco depois, tá? Aí o menino, muito novo ainda, vai para o Egito.
Tudo isso é um verdadeiro quê? Transtorno, né? Uma verdadeira mudança drástica na vida dele. Mas ele faz o quê? Obedece. Irmãos, quando Deus fala para nossas vidas que a gente precisa mudar em algo, muitas vezes isso causa transtornos para a gente. Mas toda mudança que Deus pede é mudança para nosso crescimento, o melhorar das nossas vidas. Então hoje eu vou falar sobre isso, está também na mensagem, tá? Da noite. A mudança do que a gente precisa enfrentar tem que acontecer, senão a gente não amadurece, senão a gente não cresce, senão a gente não recebe livramentos, não é? Tá certo? Então, se a gente ouve algo que fala ao nosso coração, que fala à nossa mente, e percebe que aquilo é uma ação de Deus, não é? E se é relativo principalmente, né? Pode ser outras coisas também, mas relativo a mudanças, a gente tem que obedecer e mudar aquela característica que está na gente, irmãos, porque é para o nosso crescimento, não é? Tá certo? Exatamente, né? Então precisa ter esse cuidado, sabe, irmãos? Para que a gente possa entender, ouvir Deus. Versículo 15: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Isso está em Oséias 11:1, tá? Essa profecia do chamado de volta do Egito: chamarei o meu filho. Então, irmãos, tá? É o que? Oséias 11:1, tá? Então, irmão, sabe? É muito importante a gente ter essa obediência, tá? E mudar aquilo que for necessário que Deus falou ao nosso coração. Porque às vezes a gente ouve, diz assim: eu sei que eu tenho que mudar, mas não muda, não toma atitude. Às vezes as mudanças sozinhos a gente não consegue fazer. Então a gente tem que, às vezes, antes de acontecer a mudança, orar muito a Deus, para Ele nos dar força, para Ele nos ajudar nessa mudança. Organizar a nossa vida. Às vezes são mudanças que vão levar a gente a mudar um estilo de vida, uma maneira de viver, às vezes uma situação econômica, às vezes uma situação familiar, e tem que haver essa mudança. Então é preciso a gente trabalhar em prol disso, tá? Orando ao Senhor. Versículo 16: vendo-se-lhe iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então observe aí que o menino nasceu. Isso não quer dizer que naquela noite, como a gente comemora o Natal, os magos chegaram lá, porque você tem um período aí de que? 2 anos, porque eles, olha, 2 anos para baixo, segundo o que os magos falaram. Então eles podem ter viajado alguns meses, que era distante, mas pode ter chegado lá, o menino já está com 6 meses, já pode ter chegado com 1 ano e meio, entende? Então não quer dizer que foi na noite de Natal, na noite do nascimento. O relato aqui, ele é corrido, né? Então Mateus, ele não se preocupa em colocar datas, mas por essa palavra aí a gente entende que nesse período de 2 anos, tá? É que os magos chegaram para adorar o menino Jesus, tá bom, irmãos? E aí mandou matar todas as crianças, e aí foi a mortandade do povo de Belém. Então olha aqui mais uma profecia. Então se cumpriu, versículo 17, o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, né? Que diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsoláveis, porque já não mais existem, né? Jeremias 31:15 está registrado essa passagem. Então Ramá era a cidade de Israel, né? E Raquel, né? Lembram-se que é também uma das mulheres que casou, né, com o filho de Abraão, né? E consequentemente há esse choro, né? Esse choro, essa tristeza, esse lamento, não é? Tá?
por causa da morte das crianças, tá? E aí a gente vai para o último ponto, tá? Do 19 ao 23, que é a volta de Jesus do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Essa volta aí provavelmente aconteceu por volta de 10 anos, né? Porque aos 12 anos a gente vê Jesus, já que a gente vai estudar mais na frente, ensinando aos mestres no templo, né? Aos 13 anos o jovem, né, passa por uma cerimônia judaica, né, para se tornar homem, né? Para eles 13 anos já é a idade de se tornar homem. Então, como ele está aqui, Herodes já tinha morrido, é provável que a fase da data de idade de Jesus nesse período. É por isso que não há nada que se relate da infância de Jesus, porque ele estava no Egito. Não tem um relato, e alguns procuram saber o que aconteceu com Jesus, né, dos 2 aos 13 anos, aos 12 anos, né? Se pergunta muito isso aí, especula-se muito, né? Tem até uns escritos, né, que são lá na Etiópia, de uma Bíblia da Etiópia, que registra, né, alguns acontecimentos, que ele fez milagre lá no Egito e tal, mas a Bíblia ela não relata, né? Deus não quis que isso entrasse aqui, provavelmente pode ser lendas, tá? A gente não sabe exatamente, mas não está escrito na Bíblia, tá bom? Aí vamos lá. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, regressou à terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Mais uma vez, Deus agindo, através do quê? Uma revelação de sonho, né? Então Deus fala ainda hoje em sonho, sim, né? Deus fala ainda em sonhos para a gente. Precisamos estar atentos. Não quer dizer que tudo que eu sonhei, né, quer dizer que é Deus falando. Por exemplo, essa noite eu tive um sonho. Eu tenho um sonho que eu voltava a estudar na faculdade, né? Mas ontem eu conversando com minha esposa sobre algumas coisas, alguma coisa que viu na televisão, agora de uma aula, não me lembro bem direito o que foi que a gente viu. Aí eu disse a ela, eu gosto do ambiente de sala de aula. Eu acho muito bom. Eu vou procurar uma faculdade de terceira idade, né? Agora que eu vou fazer 60 anos, aí meus irmãos de vez em quando vão me ver falando de 60 anos, sabe, irmão? A minha esposa até, rapaz, tu fala muito de 60 anos. É porque a gente tem que viver, sabe, irmãos, cada fase na vida da melhor maneira possível. Então eu estou muito feliz, porque eu vou fazer 60 anos. Estou vivo, né? Então está tudo bem. Aí fazendo 60 anos eu vou procurar a terceira idade aí, para ver se eu consigo uma bolsa de estudo da terceira idade, para fazer algum curso. Mas assim, eu prefiro presencial do que online. Eu acabei minha pós agora, de nutrição, né? Fiz uma pós na Faculdade Metropolitana de São Paulo, à distância, né? Fiz sobre TEA, né? Transtorno obsessivo, né? Transtorno do espectro autista, né? E eu citei isso porque minha mãe tinha TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, aí eu confundi. Eu fiz essa pós, terminei agora em dezembro e vou passar a atender também criança com autismo, né? Mas não é nunca como você está em sala de aula, não é? Para mim, essa convivência com outros alunos, você falar com o professor, você olhar na cara dele, perguntar, professor, assim, assim, assim. Eu sempre fui muito calado, mas eu pergunto muito na sala de aula. Então o pessoal, quando fazia o curso de nutrição, dizia, mas Marcelo, pergunta demais, interrompe muita aula, mas eu tenho dúvida, né? Tem que perguntar. Então, sabe, irmão, isso é muito, muito. E aí eu sonhei que ia voltar, estava na sala de aula. Mas será que isso é revelação de Deus? Provavelmente não. Apenas porque eu conversei sobre isso, dizendo que ia procurar uma faculdade de terceira idade. Ficou no subconsciente, exatamente. E aí a gente, Deus falou comigo nessa noite, um sonho que eu vou voltar para a faculdade. Aí você começa a procurar, a ver até encontra, aí começa a estudar, daqui a pouco desiste. Então aquilo foi de Deus? Não foi.
né? Então é preciso ter esses cuidados para saber até que ponto um sonho é. Eu já falei alguns estudos aqui sobre sonhos, né? Como entendê-los. Aí Arquelau, né, filho de Herodes, estava governando, ele teve medo e foi para regiões da Galileia. Daí Jesus foi dos 12, 13 anos em diante, até começar o seu ministério lá por volta dos 30 anos. Eu estou colocando essas datas porque são as datas tradicionais, tá? Quem sabe que Jesus na realidade nasceu de 4 a 6 anos antes de Cristo nascer. Quer dizer, a data exata provavelmente foi 4 anos antes de Jesus nascer, de 4, 5 anos antes de Jesus nascer, né? Alguns chegam até 6 anos, né? Porque houve um erro aí na colocação do ano zero, tal, mas não vou explicar detalhadamente agora, porque é bastante técnico, aí tem que ir para calendário, tem que ver quem mexeu nos calendários e tudo, mas provavelmente ele nasceu 4 anos antes do ano zero, tá? E consequentemente ele não teria morrido com 33, ele teria morrido com 37 anos, tá? Mas ficou estipulado assim, né? Porque quando Lucas coloca as datas, né, coloca os acontecimentos, né, daquele censo, tudo, aquele censo aconteceu antes do ano zero que foi colocado, entende? Então por isso que provavelmente Jesus nasceu 4 anos antes, 4 a 5 anos antes, e deve ter sido crucificado com 37 anos. Mas como a tradição guarda essa história de 33 anos, a gente mantém, para não estar complicando demais as coisas, né? Porque se você for ao pé da letra, né, tem um texto bíblico de Romanos, né, que Paulo diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. Quando a gente interpreta esse texto, alguns se referem ao Antigo Testamento. Não, ele está falando do Antigo Testamento, que ainda pode pegar o Antigo Testamento ao pé da letra. Mas no Novo Testamento, isso também pode acontecer, tá? Porque às vezes a gente pega o Novo Testamento e põe ao pé da letra e esquece que do outro lado tem uma pessoa, não é? Por exemplo, eu batizei Magno, não é? Será que ele compreende tudo sobre a fé e salvação? Provavelmente não, mas é uma simbologia, é um acolhimento, entendeu? Então, alguém poderia dizer: mas pastor, o senhor batizou uma criança com síndrome de Down, ela não entende nada. Talvez não entenda, mas talvez entenda alguma coisa. Uma coisa eu sei, a gente acolheu mais uma família, não é? A gente abençoou aquela vida. Então, se eu for pegar o pé da letra, tem que entender a fé para poder ser batizado, tem que crer, tem que declarar. Tanto é que eu não perguntei diretamente a ele na hora do batismo: você crê, né? Ele disse: olha, a gente já sabe que ele crê e tal. Justamente por isso, porque talvez ele não respondesse. Aí alguém disse: não, pastor, ele não respondeu, como é que você batizou uma pessoa que não respondeu o que crê? Mas não é isso, a questão não é essa. É por isso que muitas vezes a letra mata, não é? Porque quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Romanos diz assim: com a boca tu tem que confessar. Mas ele nunca confessou, até pela dificuldade, né? Mas a gente tem que acolher, sabe, irmãos? Então cuidado com a letra, porque ela pode matar. Exatamente. E revela quem é a pessoa, né? Revela quem é a pessoa. Para a gente encerrar, irmãos. Então ele foi para a região da Galileia, daí chama-se de Jesus Galileu, né? Ou também foi habitar na cidade chamada Nazaré, como se fosse Pernambuco e Itamaracá, né? Então o estado seria Galileia e a cidade de Nazaré, daí vem Jesus o Nazareno. Até se pergunta mais na frente, a gente vai ver, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa, porque era um lugar muito pobre, pessoas não estudavam, alguns mal sabiam botar seu nome na folha de papel, né? Que foi, por exemplo, o caso de Pedro, né? Então, era uma cidade pobre, ele foi morar lá para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Está em Isaías também, capítulo 11 e versículo 1, ele será chamado Nazareno, né? Tem até uma igreja, né? Igreja evangélica, né, do Nazareno, né? Eu conheci um
uma pessoa que, quer dizer, um seminarista na realidade, que se tornou pastor também da igreja, ele era de lá. E aí me convidou uma vez, eu fui conhecer, é bem centrada, relativamente equilibrada, sabe? Daí deriva também, não sei se faz parte ainda, mas deriva aquela igreja, o Farol, é uma extensão dos Nazarenos, eu não sei se dividiu, eu sei que ela tem ligação com a origem do Farol, é dos Nazarenos, né? É uma igreja também bastante equilibrada, pelo menos na época que eu fui, eu participei de um culto. Então, meus irmãos, assim a gente encerra a nossa escola bíblica nesta manhã, terminando aí o capítulo 2, e alguém quer fazer alguma pergunta, a gente vai orar e depois eu vou desligar aqui a gravação, depois da oração, e aí eu vou dar uns avisos para os irmãos, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, ó Pai, por um momento tão especial, pela iluminação do Teu Espírito Santo, pela revelação da Tua Palavra, que possamos estar aprendendo sempre com espírito de aluno, de aprendiz, e com espírito de olhar para o próximo, para que se cumpra em nós a Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, que tenhamos um dia de Tua presença, nos protege nesse mundo tão agitado, Senhor, e que à noite possamos estar juntos aqui para glorificar o Teu santo nome. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos que vão assistir em outros horários, que o Espírito Santo do Senhor dirija a sua vida em nome de Jesus. Amém.